Vamos ao Rio de Janeiro com as primeiras informações do Atlético. O último trabalho foi hoje, na cidade do Galo, né, pela manhã. E o Galo tem muitos desfalques para esse compromisso de hoje, viu, Pedro? Tem a questão dos selecionáveis, né? E aí temos o Júnior Alonso, que aliás esse nem volta mais. Ele está indo para a Copa do Mundo representar o Paraguai, mas já disse no último jogo, no meio de semana da Copa Sul-Americana, que não volta ao Atlético, esse Júnior Alonso, né? Também uma outra questão, que é os outros selecionáveis do Atlético, que são do Equador. São 3 jogadores, o Preciado, também o Alan Minda e o Alan Franco. Os jogadores também não estão por aqui e não vão jogar contra o Vasco da Gama. E ainda tivemos outros jogadores pelo departamento médico. O Scarpa fez aquela cirurgia no joelho, está fora já há algum tempo. Tem também o jogador Patrick, tem o Índio, aquele da base que subiu, e agora o Michael. O Atlético divulgou hoje à tarde, antes da viagem, né, depois quando divulgou a lista dos relacionados, que o Michael também, sentindo dores musculares, nem viajou aqui para o Rio de Janeiro. Então são muitos desfalques do Atlético para este jogo, repito, importante, para que o Atlético não termine essa parada pré-copa, Pedro Abílio, numa situação complicada, né? Próxima ali à zona de rebaixamento, porque nós temos aí 10 equipes, Simões falava aí agora sobre a questão de crise, né? Quem não está em crise e tal, e tem essas 10 equipes mais ou menos que estão ali na tabela de classificação muito próximas, todas emboladas no campeonato. Então se você perde um jogo, ou 2 jogos seguidos, te complica muito na tabela de classificação. Então o Atlético pode terminar mais próximo da turma de cima, da parte de cima da tabela, se vencer o Vasco, aqui em São Januário, amanhã às 4 horas da tarde, ou um pouco mais embaixo na tabela, próximo à zona de rebaixamento, já que a distância é muito pequena hoje, 3 pontos para o Z4. E antes de trazer aqui um provável time, que a gente possa discutir, né, junto com o Simões, na turma do bate-bola, e com você também, Pedro, trazer também essa campanha do Atlético, né? Aliás, me lembrei que agora também, mais um desfalque do Atlético, o zagueiro Juan. Esse levou o 3º cartão amarelo, também não viajou para cá. Mas falando da campanha, fora de casa, é uma das piores do campeonato. Neste quesito, o Atlético é o 14º colocado como visitante. Tem 9 jogos no Brasileirão e tem apenas 2 vitórias. São 7 derrotas e 2 vitórias. O Barba falou sobre isso na quarta-feira, logo após a classificação na Sul-Americana, que ele gostaria que o Atlético melhorasse, que ele não tem ainda um diagnóstico preciso porque o Galo está tão irregular e principalmente fora de casa não joga tão bem quanto dentro de casa. Nós trouxemos aqui também o levantamento feito até pelo Alessandro Simões na quarta-feira. O Atlético dentro de casa tem 83% de aproveitamento. É o melhor aproveitamento em casa do Brasil. Só piorou um pouquinho porque o Flamengo acabou de ganhar também do Coritiba, né? Então o Atlético ficou em segundo lugar, porque o Flamengo com mais um jogo venceu, então aumentou o seu rendimento também dentro de casa. Mas até esse jogo do Flamengo de hoje, o Atlético tinha empate em número de pontos aí, né? A porcentagem com o Flamengo dentro de casa. Mas fora de casa, o aproveitamento é muito ruim e por isso há de se melhorar. Agora pensando no time, para que você possa também trazer aí a discussão com o Alexandre Simões. Não tem todo mundo que eu disse aqui, né? São muitos desfalques. Então vamos de Everson, aí Natanael, que deve até falar com a gente na chegada aqui, Lianco, Vitor Hugo e Renan Lodge. O meio campo com Tomás Pérez, aí uma dúvida, será que vai o Alexander ou será que vai o Cissé? Ainda o Vitor Hugo e o Bernard. Na frente, o Coelho com o Cassierra. Pode ser este o Galo, tá chegando a turma aqui, em frente ao hotel aqui também da rouparia, mas pode ser este o Galo para pegar o Vasco. Bora falar do Galo, Simões, qual é o tamanho da ausência do Maicon, que tem sido, né, uma referência no meio campo em termos de técnica, em termos de experiência. E em termos de liderança, né? Pois é. Boa noite, Pedro, boa noite, Paulo Azeredo. Em termos de liderança, é muito importante o Maicon em campo. E a gente tem percebido isso cada vez mais, né? Ele e o Renan Lodge, principalmente, assumindo esse papel. O Atlético teve muitas mudanças nesse aspecto, né? Era indiscutível a questão do Hulk, um pouco antes o próprio Scarpa, né? Um jogador que a gente percebia, já tinha no início do ano saído o Guilherme Arana, agora vai sair o Júnior Alonso. Então, quer dizer, o Maicon, né, ele exercia esse papel de uma espécie de líder do time dentro de campo, e a gente percebia isso até nos jogos, né? Principalmente você, que fica muito atrás do gol ali, sabe disso, né? O cara que orientava, então é um desfalque considerável por todos os aspectos. Primeiro que tecnicamente é um dos principais jogadores do Atlético. O Maicon joga muita bola, né? E tem esse ponto dessa liderança, da ausência do Alan Franco, que eu acho que se tivesse disponível, jogaria amanhã,
tá? Jogaria amanhã, de repente ele entraria com o Alan Franco, o Maicon e o Vitor Hugo. Então, quer dizer, é uma perda considerável pro Galo, porque é um dos principais jogadores do time nesse momento. Maicon fora do jogo, desfalque importante, e o Atlético cheio, né? Repleto de ausências. Ô Pedro. Pois não. Dentro disso ainda que vocês estão discutindo a questão do meio campo, né? Eu dei aqui Thomas Pérez, Alexander Ocissé, Vitor Hugo e Bernard. Pode pintar também, ele fez isso no jogo de meio de semana porque o Atlético precisava da vitória, né? Então ele colocou um time bem ofensivo, mas pode pintar também, não seria surpresa pra mim pelo menos, porque o Thomas Pérez não joga há muito tempo, né? Então não seria surpresa colocar Alexander, Cissé e aí Vitor Hugo e também Bernard. Pode ser uma outra formação desse meio campo. E por falar em meio campo, o Igor Gomes voltou a ser relacionado, né? Não era relacionado desde o jogo do Mirassol, ele voltou a ser relacionado, assim como o Ivan Roman, que jogou contra o Botafogo, entrou como titular, depois saiu, né? E também não foi relacionado no último jogo contra o Corinthians. Então, Igor Gomes e também Ivan Roman voltando a ser opções aí no banco de reservas. Bom, dois jogadores que há algum tempo, né, Simões, não aparecem. O Atlético, eu falava, né, sobre as ausências, mas é importante a gente falar também sobre as situações de jogadores que estão disponíveis, mas dificilmente são utilizados. Nesse momento em que os desfalques se acumulam, você acaba precisando olhar com carinho para um banco de reservas que te oferece pouco, né, Simões? Ah, sem dúvida. Aí a gente percebe isso, né? Embora o Dudu não viesse sendo utilizado no Campeonato Brasileiro, tá até na lista, né, ô Paulinho? Tá na lista. Por causa dos 12 jogos, né? Ele não vinha sendo escalado pelo Barba. E num momento importante da temporada, em que o Atlético necessitava da vitória para se classificar na primeira colocação na Copa Sul-Americana, diante do Puerto Cabello, ele foi e lançou o Dudu, voltou do intervalo já no time do Atlético, na última quarta-feira na Arena MRV, e voltou muito bem, né? O Dudu entrou muito bem. Eu acho que, assim, não fosse o gol, e o Bernard também fez uma boa partida, mas o Dudu, sem dúvida nenhuma, foi peça fundamental para que o Atlético vencesse aquela partida. O Atlético, no primeiro tempo, foi um time extremamente acomodado, um time que praticamente não incomodou os venezuelanos, e na segunda etapa, o Dudu foi e ajudou demais, cara. O Dudu fez uma grande partida, um grande segundo tempo, com passes, com finalizações. Se for levar em consideração só a última imagem, o Dudu, se bobear, seria até titular, né? Principalmente com ausências como o Alan Minda, por exemplo. O desempenho do Vasco caiu muito. Então, que o Atlético saiba aproveitar, porque São Januário é um caldeirão a favor ou contra o Vasco. E o adversário tem muita participação nisso. Se o Galo conseguir segurar ali os primeiros 15, 20 minutos, pode ter certeza que São Januário vai jogar a favor dele. Mais do Galo, no Rio de Janeiro. Paulo Azeredo. O Natanael, lateral direito do Atlético. Bom, lateral direito, zagueiro. Tem jogado. O importante é isso. Ele tá falando dessa adaptação aí, falou com a gente aqui na Itatiaia, na chegada aqui no Rio de Janeiro, mas tem feito bons jogos. É um dos jogadores que talvez tenha crescido bastante nesse novo esquema do Barba, viu, Pedro? Natanael, jogador que tem sido muito utilizado, como disse o Paulinho, multifunções, e depositando muita confiança nesse jogador, de certa forma, a sensação é de que o Atlético recuperou um cara que estava meio desacreditado, principalmente por parte da torcida, Vini. E com razão, né? Porque o Natanael não vinha jogando bem. O Natanael vinha oscilando e fazendo jogos, assim, num nível bem baixo. A verdade é essa. E assim, alguns pontos positivos aí desse trabalho do Barba é ter recuperado jogadores que antes não estavam rendendo. O Natanael é um deles, o Bernard, por exemplo, cresceu muito também com o Barba. O próprio Cassier, que depois da saída do Hulk ganhou sequência. Mas falando do Natanael, claramente ele tinha a expectativa de ser um reserva nessa temporada com a chegada do Preciado. O Preciado chega, não consegue jogar bem, fisicamente nunca se recuperou no Atlético, para essa partida nem está disponível mais. E o Natanael toma conta da posição num novo esquema, né? O Natanael é um zagueiro / lateral, sem ter aquela obrigação de subir sempre. Quando pega adversários mais fechados, como foi o caso na Sul-Americana, aí ele tem que virar lateral também para ter mais um apoio, para ter ali a ultrapassagem pela direita. Mas imagino que pro jogo de amanhã ele vai ser mais zagueiro do que lateral, porque é um jogo em que o Atlético vai ter que se defender mais. Sobre o Galo, tá? Primeiramente, quando a gente joga fora de casa, vocês sabem, eu gosto de passar sempre a lista de relacionados.
Então começamos com ela aqui, tá? Antes de passar o provável time do Galo. Vamos lá, o Galo levou para o Rio de Janeiro Everson, Delfim, Robert, 3 goleiros, Natanael, Pacini e Renan Lodge, lembrando que o Preciado tá fora, convocado. Zagueiros, Ivan Roman, o que eu falei com vocês, hein? Vocês lembram do Ivan Roman? Que não estava sendo relacionado porque o Barba não queria ter 3 zagueiros no banco. Com a saída do Alonso e com a suspensão do Tressoldi, tá aí Ivan Roman relacionado. Bateu a informação nossa, Lian com o Vitão, passamos também em primeira mão que o Vitão ia pro jogo. Vitor Hugo, meio-campistas. Alexander Bernard, Cissé, Igor Gomes, ó o homem aí, gente, Igor Gomes na área. Izep, passamos também aqui com antecedência no canal de forma exclusiva que o Izep ia pro jogo. Reinier, Tomás Pérez e Vitor Hugo, Cassierra, Cauã Soares, Coelho, Dudu. Aí você tá me perguntando, cadê o Maicon? Com dores musculares, o meio-campista Maicon não viaja com a delegação para o Rio de Janeiro. Falei com vocês, gente, contra o Ceará. O Maicon não foi titular, não jogou aquela partida. Por quê? Porque é um jogador que está voltando de lesão, recondicionamento físico, voltou acima do peso, voltou fora de ritmo. Um atleta que já convive com lesão na carreira e que tem que ser feito o controle de carga. Tá aí. Estourou de novo. Infelizmente, gente, o nosso elenco é a conta do chá, falta essa posição. Fica aí mais uma amostra para a diretoria que não dá para ir com esse elenco até o final. Precisa ser reforçada essa posição de primeiro volante, é urgente. Galera, vamos lá. Provável escalação do Galo. Everson, Natanael, zagueiro pela direita. Lianco, zagueiro centralizado. Vitor Hugo, zagueiro pela esquerda. Provável é esse, na minha opinião, o trio de zaga, nossa saída de 3, acredito que seja essa, tá? Everson, Natanael, Lianco e Vitor Hugo. Na ala pela direita, Coelho. Na ala pela esquerda, Renan Lodge. De volante, Alexander e Pérez ou Alexander e Cissé. Não deve fugir disso. Vitor Hugo e Bernard. Também não deve fugir disso. E Cassierra no ataque. O Galo não tem mistério, gente. O Galo é esse aí. Qualquer coisa fora disso daí é surpresa. Então, até porque também não tem muito o que mexer, tá, gente? O nosso time é esse, não tem muito para onde o Barba correr. Importante a vitória para ter alívio, para ter paz, para ter sossego durante a Copa. E essa diretoria, pelo amor de Deus, trabalhar e contratar reforços, tá? Então, galera, tá tudo dito. Espero que vocês tenham gostado. Fala, galera. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que a gente tenha sido relevante para todos vocês. Tamo junto. Peço o like de vocês antes de sair do vídeo, tá bom? E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, tá? E não se inscreveu ainda. Esse canal aqui é do Galo, traz notícia todos os dias para vocês, de domingo a domingo, tá? Então, deixa meu convite aqui para vocês estarem aí se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho de notificação para você não ficar de fora de nada que sai aqui no canal, tá? Fique à vontade aí para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. E pedimos a vocês aí, quem tiver um tempinho, tá? Para estar compartilhando o vídeo com os amigos, vai ajudar demais aqui o canal, tá bom? Só tende a crescer cada vez mais. E esse canal traz notícia todos os dias do Galo. Então, tá no lugar certo. O YouTube indicou você esse canal porque você deve ser atleticano com certeza. Então, venha fazer parte aqui da massa nesse canal, tá? Aqui o canal, ele foi criado para atender todos vocês. Então, o canal é de vocês. Então, eu agradeço a todos pela preferência. Vou ficando por aqui. Ficaremos atentos às notícias. Qualquer novidade, a gente volta aqui e atualiza vocês, tá bom? Forte abraço. Valeu, galera!